Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Grécia Antiga, mas mais especificamente vamos falar sobre a civilização cretense. Pessoal, para a gente entender um pouquinho da história da Grécia, mas principalmente da civilização cretense, que é o nosso objetivo aqui com esse vídeo, a gente vai ter que entender um pouquinho a geografia do próprio Mar Mediterrâneo e a importância do Mar Mediterrâneo em si. Então, quando a gente fala de história da Grécia e de história de Creta, a gente não pode dissociar a história desses povos sem olhar para o Mar Mediterrâneo. Tanto quanto a gente não pode olhar para a história dos povos da antiguidade sem olhar esse mesmo Mar Mediterrâneo, tá? O Mar Mediterrâneo, pessoal, ele é um grande elo entre África, Ásia e Europa. Mas ele não é somente um elo comercial, no sentido de que muita coisa importante era produzida na região, né? E a região ela é rica no que diz respeito à diversidade de produtos, então de metais preciosos, a papiro, madeira, trigo, entre outros produtos que são trocados de norte a sul, de leste a oeste. A gente não pode esquecer que onde circulam produtos, circulam também pessoas, circulam também ideias. Então, para a gente entender o mundo antigo, é importante a gente ter um olhar atento para o próprio mar Mediterrâneo, tá bom? Quando a gente fala de Grécia, por exemplo, de uma parte significativa desse mesmo mar Mediterrâneo, a gente tem que entender a geografia. Na Grécia, por exemplo, a geografia vai favorecer muito menos a produção agrícola, por consequência, muito mais o comércio marítimo. Os gregos terão que sair de onde estão para poder trazer o que é necessário, né, para sustentar a sua civilização. Tanto quanto os fenícios também vão fazer. A gente já falou dos fenícios em outro vídeo, mas a Fenícia também tem essa característica geográfica. Então, para os fenícios era muito mais fácil o comércio marítimo do que a produção agrícola ou a criação de animais, que existia, porém era em um número não suficiente. Então, tanto gregos quanto fenícios serão grandes navegadores do mar Mediterrâneo. Tá? Esses povos vão trocar muita informação entre si, lembrando que os gregos copiaram, né, o alfabeto dos fenícios, e os fenícios também serão grandes desbravadores do mar Mediterrâneo. Tá? Então, Grécia e Fenícia, grandes comerciantes marítimos, tá bom? E aí, justamente, que entra a civilização cretense, também conhecida como civilização minoica. Se a gente reparar bem, pessoal, Creta está, do ponto de vista geográfico, muito bem localizada. É uma das grandes ilhas do mar Mediterrâneo, tá? E serve como ponto de passagem. Tanto você indo da Fenícia, por exemplo, rumo à Península Ibérica, onde hoje é a Espanha e Portugal, né? O caminho contrário também é verdadeiro. Quando a gente fala de Grécia e de Egito, para você, por exemplo, fazer comércio entre um ponto e outro, passava por Creta. Então, de norte a sul, também é interessante Creta enquanto ponto de passagem comercial, enquanto ponto com boa localização geográfica. Então, isso fez com que, desde cedo, os cretenses fossem grandes navegadores, apesar de terem uma ilha propensa também à prática da agricultura. Tá? Então, quando a gente fala, retornando aqui um pouquinho, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente tem que entender que a ilha de Creta ela está ligada ao que a gente chamaria de Grécia insular, ou seja, o conjunto de ilhas do Mar Egeu que compõe o território na época colonizado por gregos. Tá? Então, quando a gente fala de civilização cretense, portanto, também falamos de civilização grega. Tá? Diferentemente dos gregos, né, que durante um período muito, muito curto da sua história, muito antigo, em que as monarquias foram, né, mais comuns, a gente vai ver que, por conta dessa antiguidade, digamos assim, da civilização grega, né, os primeiros passos da civilização grega, a gente vê que Creta também foi uma monarquia, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora das características da civilização cretense, tá? Por que ela é chamada de civilização minoica?
a gente tem que lembrar da lenda do Minotauro, né? De acordo com a lenda do Minotauro, o herói grego Teseu, né, foi até a ilha de Creta com o objetivo de derrotar o Minotauro, tá? Nesse ponto, ele encontra com Ariadne, filha do rei Minos, né? Se apaixonam, os dois se apaixonam, e a Ariadne, ela ajuda o Teseu a entrar no labirinto e sair. Até então, quem entrava nunca saía, tá? Então, Teseu entrou no labirinto, derrotou o Minotauro, mas ele teve a ajuda da Ariadne como? Ela amarrou um novelo de lã nele, então enquanto ele entrava, o novelo ia se desfazendo, né, se desfiando, e depois que ele derrotou o Minotauro, foi só seguir o caminho de volta, e com isso ele conseguiu a mão de Ariadne, tá bom? Filha do rei Minos. Daí, civilização minoica. Durante muito tempo se pensou o que esse mito teria de verdadeiro, o que ele teria de, né, de fantasioso. Então, deixando de lado questões mitológicas, né, se Teseu existiu, Ariadne, Minos e assim por diante, se houve ou não o Minotauro, deixando isso de lado, o que a gente sabe é o seguinte, pessoal, a comunicação do ponto de vista cultural e econômico entre Creta e a Grécia continental era muito forte, a ponto da gente também poder falar de uma civilização creto-micênica. Então, os micênicos, eles ocupavam a região da Grécia nesse momento e mantinham um contato muito forte com Creta, tá? E esses mesmos micênicos, em um determinado momento, conquistaram a ilha de Creta, né? Então, anexaram, digamos ela assim, para um comércio muito mais ligado ao mundo grego do que independente, como até então Creta era, tá bom? Creta, pelo fato de ser uma grande ilha, tinha uma prática, tinha a agricultura como uma prática econômica muito forte, mas também produziam bastante artesanato, tecido, enfim, outros produtos que fizeram com que esses sujeitos não só produzissem o que era necessário para eles, mas também trocassem. Então, por conta disso, os cretenses serão grandes comerciantes do mar Mediterrâneo, tá? Então, eles vão entrar em contato com outros povos, também copiando muito desses padrões do ponto de vista cultural. Então, os cretenses, por exemplo, tinham uma escrita, né? A gente não sabe exatamente muito bem o que está escrito, porque não foi traduzido, não temos ainda uma possibilidade de tradução, né? Não sabemos o idioma, mas o que a gente sabe é que eles já tinham desenvolvido uma civilização bastante sofisticada, tá? Do ponto de vista do trabalho, também existe uma servidão coletiva, ou seja, o rei, ele impunha o trabalho forçado aos seus súditos, né? Na agricultura, construção de obras públicas, então geralmente era isso, tá? Do ponto de vista político, podemos falar de uma talassocracia, assim como na Fenícia. O que é uma talassocracia? Ela é um tipo de regime de governo em que os grandes comerciantes marítimos exercem o poder de forma mais incisiva. Então, não há, por exemplo, um tipo de democracia ou uma monarquia teocrática. Ainda que houvesse uma monarquia nessa região, a gente vai ver que os grandes comerciantes é que, na prática, desempenhavam o poder político, muitas vezes revezando entre si, tá? Então, a gente vai ver que a vida marítima, ela também é muito importante, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, tá? A sociedade cretense ela era composta lá embaixo por escravos, né? Acima deles comerciantes e camponeses, e mais acima os grandes comerciantes do ponto de vista do comércio marítimo, tá? Então, a gente vai ver que haviam na ilha vários palácios, né? E que a vida social girava em torno desse palácio, tá? Então, grandes senhores, grandes comerciantes revisavam entre si, né, no que diz respeito ao poder, no que diz respeito ao casar-se entre si, enfim, manter o poder dentro daquele pequeno grupo, tá? A gente sabe muito pouco de Creta, tá bom? Justamente porque não temos ainda a tradução do seu alfabeto, tá? Uma vez que consigamos traduzir, certamente teremos mais acesso à civilização cretense.
tá? E muito do que a gente sabe de Creta, a gente sabe indiretamente por outros povos, tá? Justamente porque era uma ilha e era composta por uma civilização bastante atuante no Mediterrâneo Antigo, tá bom? Com isso, pessoal, terminamos aqui a nossa aula sobre Creta.